Yalcha, o Yal, o Yalcha, o Yal, o Yalcha, o Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai, gratidão. Estamos aqui reunidos. Gratidão por tudo. Pelas palavras, pelo Espírito, papai. Sim. Que foi repartido no meio do teu povo. É verdade. Gratidão, papai. Gratidão por tudo. Fala conosco, papai. Seja a tua palavra a ser pronunciada. Sim. E a verdade prevaleça sobre todo engano. Não haja espaço para engano no nosso meio. Sim. Só da tua verdade, papai. Abençoa cada irmão, fortalece. Esteja, papai, abençoando, já preparando a viagem da caravana para São Paulo. Sim. Nesse final de semana. Sim. Cuida, papai. Conforme essa palavra que nós falamos, que haja prudência de dirigir. Dirigir sem correr. Dirigir com prudência, obedecendo a sinalização. Sendo sábio. Sim, discernindo o pouco tempo que nós não temos tempo para perder. Sim, papai. Por isso, papai, também não temos tempo para perder com carro estragado, carro batido, carro capotado, tempo no hospital. Nós não temos tempo para isso. Por isso nós temos que usar do pouco tempo que nós temos de forma sábia, prudente, a forma que o nosso papai Yalcha usaria em nosso lugar. Por isso, papai, fala conosco. Gratidão por tudo. Abençoa e libera bênçãos no meio do teu povo, do pequenino, povozinho de Jacó, papai, que está aqui reunido, e também aqueles que estão espalhados nos 4 cantos da terra, estão sendo capacitados para o grande e maravilhoso dia da nossa ascensão, papai. Abençoai, protegei-nos e nos guardai. Livrai-nos do mal, livrai-nos do homem mau, livrai-nos de todo acidente. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Amados irmãos, pedrinhas preciosas espalhadas nos 4 cantos da terra. Hoje, dia 27 de outubro de 2021, estamos iniciando a reunião de revelação. O nosso papai, hoje ele está trazendo para nós uma palavra ainda mais profunda, trazendo ao nosso entendimento gratidão eterna. Primeiramente, amados irmãos, eu quero que a gente abra a palavra. Nós vamos abrir primeiramente no Isaías 63. Isaías 63. Nós vamos abrir lá, Isaías 63. Isaías 63. Essa palavra é muito linda, porque ela nos traz lembranças, né? Ela nos traz lembranças. Diz assim, ó, Isaías 63, versículo 18. Isaías 63, 18, página na Yalchalan 1356. Diz assim: por pouco tempo, teu povo santo possuiu sua herança. Então nossos inimigos pisaram o teu santuário. Há muito que somos um povo sobre o qual não exerce o teu domínio,
sobre o qual não se invoca teu nome. De novo, por pouco tempo teu povo santo possuiu sua herança. Então nossos inimigos pisaram o teu santuário. Há muito que somos um povo sobre o qual não exerce o teu domínio, sobre o qual não se invoca teu nome. E nós ficamos assim muito tempo, né, irmãos? Até que chegou o tempo que a parturiente deu à luz, né? Quando ali a parturiente deu à luz, ali novamente, né, novamente o povo santo voltou aos cuidados de Iau, né? Ali voltou de novo, por quê? Porque ali também voltou a invocar. Então eu queria primeiramente que vocês guardassem essa palavra. Por pouco tempo teu povo santo possuiu sua herança, então nossos inimigos pisaram o teu santuário. Quando a gente está falando das coisas do papai, a gente tem que lembrar que o papai fez o céu e a terra. Então a profecia dele, quando o papai fala, ele fala, a profecia se cumpre no céu e na terra e no céu. Entendeu? Porque ele só fez uma profecia, mas ele fez o céu e a terra. Então a profecia ela funciona para o céu e para a terra. Entendeu? Ela tem um momento que ela se cumpre na terra e ela tem um momento que ela se cumpre no céu. Ok? Então, amados irmãos, quando a gente começou aqui, você viu que o povo santo, por pouco tempo, teu povo santo herdou a herança. E esse pouco tempo é mais ou menos 2000 anos. Mais ou menos. E esse é pouco tempo. Né? Para quando se fala séculos dos séculos, 2000 anos é pouco tempo. Então, o que é esse tempo? É o tempo Papai Yahshua. Ele venceu na terra, foi valente, foi forte e valente, e ele subiu, né, escoltado ali por Mical e seus anjos, e rompeu os portais que estavam fechados, e Papai Yahshua foi para onde? Para a luz inacessível. Oh, que saudade, né? Saudade, papai. Papai foi para a luz inacessível. E nós ficamos ali nos lugares celestiais com uma honra que o Pai nos deu. Qual? A herança. Ali ele já nos deu a herança. Qual a herança? Como eu falei com os irmãos. O que era o primogênito deixou de ser o primogênito para se tornar irmão de muitos primogênitos. Ali nós estamos em Hebreus 12, fala Assembleia dos Primogênitos. Dos primogênitos, porque Mical era único primogênito de Yahshua. E ali ele se torna irmão de muitos primogênitos. Está em Hebreus 12. Por quê? Porque Papai Yahshua recebeu o nome acima de todo nome. Qual o nome? Iau forte, né? Iau forte e valente, Iau filho. E ele com isso ele pôde subir até aonde? Até a luz inacessível. Porque a luz inacessível é a habitação de Iau. E eu já falei isso com os irmãos. Isso é uma pedra que tropeça os Ialdins. Os Ialdins tropeçam nessa pedra quando pega e fala assim: Iau é um. Iau é um, não é a pessoa. Iau é um, é o nome. Não há outro nome além desse. Iau é um, o nome é único. Então, o importante é o nome. E é o nome que nós invocamos. Tá entendendo? É o nome. Então, quando Papai Yahshua subiu ali vencedor, ele honrou os seus filhos, concedendo a eles a herança. E é por isso que essa palavra, em Isaías 63:18, fala: por pouco tempo, teu povo santo possuiu a herança. Então nossos inimigos pisotearam o santuário. Aí a gente tem que lembrar de Isaías 22. Isaías 22 fala: tinha dois administradores, um fiel e um infiel. Ali,
o rei, ele fala assim, olha, você não pode, me presta contas, porque você já não pode ser mais meu administrador. Falando com quem? Com Lúcifer, com Satanás, com o dragão, ok? Aí foi transferido para Mical. E aí por isso que a palavra em Isaías 22 fala assim, colocou-se Mical como um prego bem cravado em parede alta. E nele foi apoiado a sua prole e sua descendência. Lembra disso? Se apoiou nele. Até que chegou o dia que o prego foi arrancado e ele caiu, e caiu com ele sua prole e a sua descendência. Você percebe que o prego foi primeiro pregado alto, para depois ser tirado. Esse pregado alto é o quê? É o momento que eles receberam herança. Foram elevados. Por isso que a palavra foi pregado lá em cima. Elevados. Subiram de posição que eles tinham antes. Então, por isso que naquele momento foi elevado, não só ele, mas toda a prole e descendência foi elevada com ele. Por isso que fala, e foi apoiado no prego. E o prego sustentava ele. E aquilo fala, e aquele prego é que é trono de glória para o seu Pai. Pro trono de honra e glória ao seu Pai. Então, quando ali fala, e foi vontade de arrancar o prego, deixar o prego cair, e com ele cair aqueles que estavam com ele, foi vontade de Iau. E nós vamos ver que isso era uma profecia que Mical e os 144 mil, que já não era mais 144 mil, eram 100, tá? Né? E ali ele sabia, Mical sabia, mas não sabia quando. Sabia que estava proferida a profecia, mas não sabia quando isso ia acontecer. Tá? Então, lembrando, essa palavra está dizendo por pouco tempo, desde que Yahshua ele subiu, ressurreto, ele conseguiu honrar a sua família. Ele deu um novo nome para Mical. Por quê? Porque ele recebeu o nome de Yahweh. Mas o nome de Yahshua não poderia entrar em esquecimento. Ele honrou Mical recebendo o nome de Yahshua, e os filhos de Yahshua foram elevados à condição de quê? De primogênitos. Era a função que Mical desempenhava. Esse estudo o irmão Marco Beethoven já trouxe. Por isso que fala, vocês estão chegando ao Monte Sião, a Assembleia dos primogênitos. Dos no plural, né? Então, essa é a elevação. Mas chegou o dia para ser arrancado, e isso que é hoje o estudo. O estudo hoje vai ser um momento que o prego foi arrancado. E é muito forte. O irmão Bruno, na live de domingo, eu estava ali, o pai me incomodando. Vai assistir a live. Eu sempre assisto. Mas eu começava a assistir a live, eu queria logo que o irmão Bruno chegasse na hora da revelação. Porque estava no início, aqueles negocinhos, as perguntinhas, arrozinho com feijão, né? Eu já estava querendo na hora da comida forte. Falou alguma lasanha. Né? Prato principal. Aí quando o irmão entrou, aí eu falei, não, era essa palavra. O pai estava falando. E o pai trouxe, e ali depois o pai foi me dando um entendimento. Então, amados irmãos, primeiramente, por pouco de tempo, teu povo santo herdou a herança, mas vieram os teus inimigos e pisotearam o santuário. Pisotear significa tomar posse. E ali fala, há muito que somos um povo no qual não exerce o teu domínio, porque nós estávamos sob o domínio de quem? O domínio de Emanuel. Está entendendo? Por quê? Porque toda vez que você invocava ali Jesus, você estava invocando Emanuel.
Aí até que chegou o tempo da libertação. É a libertação do cativeiro em Babilônia. E aí por isso que fala sobre o qual não se invoca teu nome. Aí começamos a invocar novamente. Voltamos a invocar o nome, tá? Então, eu quero agora que os irmãos abram para mim em 2 Crônicas 7:11. 2 Crônicas 7:11. 2 Crônicas 7:11. 592. 2 Crônicas 7:11. 2 Crônicas 7:11 diz assim: Salomão terminou a casa de Ial e o palácio real, e completou tudo o que tencionava fazer na casa de Ial e na sua. Ial apareceu então de noite a Salomão. Tá? É uma dica. De noite. É uma dica. Tá? É uma dica aqui. Ial apareceu de noite a Salomão e lhe disse: Ouvi tua prece e escolhi este lugar para mim como casa dos sacrifícios. O quê? Porque a gente já viu que Mical ele cuida do templo. Ali Salomão tinha acabado de construir o templo na terra. Então apareceu ali Mical, que é aquele que cuida do templo celestial. Mas ele é trombeta de Ial, por isso fala. Então Ial apareceu. Mas Ial, ele não aparece para ninguém. Tá? Ial Supremo não aparece para ninguém. Por quê? Porque ele, conforme Shaul Paulo, ele fala em 1 Timóteo capítulo 6, ele fala assim, Ial, ele é o quê? Ele habita em luz inacessível, onde homem nenhum viu e nem pode ver. Homem nenhum viu nem pode ver. Uma coisa interessante que a irmã Lisiane colocou lá no grupo Estudos e Lives, ela colocou o nome de Ial pictografado antigo. Então, quando pega o nome Ial, ele era representado por desenhos. É uma forma de representação mais antiga. Por quê? Porque aquele modelo que nós temos Ial, que a gente vê, aquilo ali é depois do exílio babilônico. Aquele ali é depois do exílio babilônico. Então, antes, você tem uma outra forma de escrita. E uma coisa interessante é o quê? Você vai ver ali que tem a mão e o braço, o desenho, a mão e o braço, e duas faces. E um prego. Entendeu? Então esse é o desenho representado. Aquilo ali foi tremendo, né? Por quê? Porque o pai foi dando toda a revelação para depois ele trazer isso. Para não falar assim, não, vocês fizeram uma explicação porque vocês viram. Entendeu? Mostrando claramente o pai conduzindo. Então, quando a gente pega aqui, 2 Crônicas 7:11, aí ele fala assim, Salomão terminou a casa de Ial e o palácio real. Isso tudo por que eu queria falar isso? Porque quando Ial queria falar, ele usava as faces, a direita e a esquerda. Essa é a face de Ial. Porque Ial, ele habita em luz inacessível, que homem nenhum viu, nem pode ver. Então ele usava as faces dele, a direita e a esquerda. Está entendendo? Isso que eu queria dizer. Porque quando você pega no Velho Testamento falando Ial, não pensa que é Ial Supremo, que não é. Por isso que você vê o anjo lutando com Jacó, e ali Jacó fala, eu vi Ial face a face, a minha vida foi salva.
lutou a noite toda, mas aí o anjo falou assim, ó, já está clareando o dia, eu não posso ficar aqui. Por quê? Porque eu domino sobre a noite e não sobre o dia. Porque sobre o dia é a outra face de algo. Então, essas coisas, irmãos, é para a maturidade dos irmãos, tá? Não ficar criancinha com leite de sardes, não, tá? Isso é para maduro. Então, vamos lá. 2 Crônicas 7:11. Salomão terminou a casa de Ial. Ó, terminou a casa de Ial. Isso faz um link com o quê? Por que vocês me chamam mestre, mestre, e não fazem o que eu vos mando? Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, eu vou falar quem ele é semelhante. Ele é semelhante ao homem que, edificando sua casa, fez o quê? Aprofundou o quê? O alicerce até a rocha. E aí ele lançou as suas colunas. Isso aqui, irmãos, é a linguagem de sábios, de amadurecidos. Salomão terminou a casa de Ial e o palácio real. Olha aqui, quando fala palácio real, te lembra o que, irmão Isalino? Palácio Real É. lembra um reino, né? Lembra o Salmo 45. Vou te dando essa dica agora para você não errar. Salmo 45. Abra os Nos palácios de marfim, o som das cordas te alegram. Ali onde Alcha está, é chamado de Monte Sião. Ele está lá agora? Não, ele vai estar, porque ele está agora na luz inacessível. Só volta a tomar posse dos lugares celestiais quando Satanás e aquela corja tiver sido lançado por terra. Aí eu já mostrei a visão de Apocalipse 4 e 5 que fala o querubim, ele louva dia e noite. O que é? A luz inacessível pode ser dia e noite? Não, ali é os lugares celestiais. Lugares celestiais tem dia e noite. Ok? Então, quando nós estamos vendo isso aqui, ele está falando o seguinte, ó, Mical, tá? Ele cuida de onde? Do templo. E aonde é o trono? Nos palácios de marfim. Então, quando ele está falando aqui, Salomão, a palavra fala, Salomão terminou a casa de Ial. O que ele está falando? O templo. E o palácio real. É uma representação dos lugares celestiais. Onde que está o trono de Ial, filho, está ali. É no palácio real. E aonde está Mical, que recebeu o nome de Alcha? Quando ele recebeu o nome de Alcha, por isso que tu és sacerdote para sempre. Quem? Alcha. Hebreus 7. Então, ali está, no templo, cuidando do templo. Vamos falar assim, Mical e Alcha. E sentado no palácio de marfim, que é o Monte Sião, vai estar Ial filho. Por isso que é a visão do trono, dos 24 anciãos e do cordeiro como que imolado. Entenderam aqui? Sim. Vamos lá. Tem que ir devagar, não tem, irmãos? Não tem jeito. Ó, 2 Crônicas 7:11. Salomão terminou a casa de Ial e o palácio real, e completou tudo o que tencionava fazer na casa de Ial e na sua. Ó,
Iau apareceu então de noite a Salomão, lhe disse: ouvi tua prece e escolhi este lugar para mim, como casa dos sacrifícios. Quando eu fechar o céu, olha aqui, quando eu fechar o céu, viu? Quando eu fechar, faz um link com aquele que tem a chave de Davi, que abrindo ninguém fecha, fechando ninguém abre, tá? Vamos lá. Quando eu fechar o céu e não houver chuva, quando eu ordenar aos gafanhotos que devorem o país, fazendo link com o quê? Com Apocalipse 9. Aquele momento que aquele que recebeu a chave, tá? Foi abrir ali o abismo e saiu dali o quê? Os escorpiões, os gafanhotos com cauda de escorpiões, os helicópteros. Não é helicóptero, não são. Ali são seres híbridos. São seres híbridos. Tá entendendo? Então você tá vendo aqui ele falando? Iau apareceu a ele à noite. Era Iau? Não. É Mical, mas que é face de Iau. Porque Iau habita em luz inacessível, que homem nenhum viu nem pode ver. Então, quando ele queria falar, ele usava ou Mical ou Iau, que são as suas faces. Vamos lá. Quando eu fechar, versículo 13, quando eu fechar o céu e não houver chuva, quando eu ordenar os gafanhotos que devorem o país, quando eu enviar a peste contra meu povo, ó, se o meu povo, sobre quem foi invocado o meu nome, mostrando claramente o que? Mical, que recebeu o nome de Yahusha. Se humilhar, orar, buscar a minha presença e se arrepender da má conduta, eu do céu escutarei, perdoarei seus pecados e restaurarei seu país. Olha aqui. Ele está mostrando que ele é o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote recebe o quê? As súplicas. Ele recebe as súplicas e ele apresenta a Iau. Vocês estão entendendo? Sim. Isso eu tenho ensinado para os irmãos. E se os irmãos estão ouvindo o estudo, vão compreender com facilidade. Versículo 15. Todavia, meus olhos estão abertos. Aí você lembra o quê? Qual que é a aparência de Mical? Olhos como, irmão? Como chama de fogo. E quando você fala como chama de fogo, lembra os 7 espíritos de Iau enviados a toda a terra. Para quê? Observar. Nossa, muito forte. Ó, versículo 15. Todavia, meus olhos estão abertos, meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Tá vendo aqui? A oração feita neste lugar. Qual lugar? O templo. O templo. Tá entendendo? Agora, a gente está falando aqui do templo na terra. Quem está ouvindo as orações, Mical, e Mical, como sumo sacerdote, apresenta para Iau. Ok? Agora nós vamos nos deslocar. Vamos sair aqui da terra e vamos lá para o templo celestial. Lá no templo celestial, aqueles que estão ali, eles invocam e eles lançam as orações para aquele que está acima, para aquele que ouve as súplicas neste lugar. Ali está Mical recebendo a súplica daqueles que estão na terra e apresenta para Iau ou responde. E aqueles que estão no céu, eles levantam uma súplica para aquele que está acima do céu. Vocês estão entendendo? Sim. Isso que eu queria que vocês entendessem. Aí ele fala, versículo 16: para o futuro escolhi e consagrei esta casa, a fim de que meu nome aí esteja para sempre. Meus olhos e meu coração aí estarão sempre.
Quanto a ti, se caminhares diante de mim, como fez Davi teu pai, se agires conforme tudo quanto te ordeno, e se observares meus mandamentos e as minhas leis, consolidarei teu trono real, como me comprometi com teu pai Davi, quando disse: jamais te faltará um descendente que reine em Israel. Mas se me abandonares, se negligenciares os mandamentos e as normas que vos propus, se fordes servir a outros deuses e lhes prestardes culto, eu os arrancarei da minha terra, e que lhe dera esta casa que consagrei ao meu nome. Eu a rejeitarei da minha presença e a farei objeto de escárnio e de riso entre todos os povos. Esta casa tão excelsa será para todos os transeuntes motivo de espanto. Eles dirão: por que Ial tratou assim esse país e essa casa? E responderão: porque abandonaram a Ial, o Ial de seus pais, e os fez sair da terra do Egito. Aderiram a outros deuses, adoraram-no e serviram-nos. Por isso fez vir sobre eles todas essas desgraças. Eu quero lembrar vocês, Mical é trombeta de Ial. Quando ele está falando, é Ial na luz inacessível que está falando. Entenderam? Por isso que é face de Ial. Ele não está falando dele, ele está falando por aquele que o enviou. É o porta-voz. Vocês entenderam? Sim. Ele está falando daquele que o enviou, aquele que está na luz inacessível acima dele. Tá? Aí, eu queria mostrar para vocês todas as palavras pronunciadas neste lugar. Os meus ouvidos estarão atentos para todas as palavras pronunciadas neste lugar, no tempo terreno. Ok? Começou bem, irmãos? O irmão Marco Betou. Começou, isso aqui é só aquecimento, irmãos. É só aquecimento. Então vamos lá. Agora nós vamos abrir Isaías 22, 18. Isaías 22, 18. Aqui vocês estão careca de ouvir, né? Isaías 22, vocês já estão careca. O cabelinho da cabeça já caiu. 1287, conforme irmã Liriamar. Página 1287. Versículo aqui tá, começa contra Sobna, né? Isaías 22:15, contra Sobna. Vou começar no 15. Assim disse o mestre Ial dos exércitos: vai procurar esse intendente, Sobna, intendente do palácio. Olha aqui, vocês têm que entender isso, os detalhes. Ele é intendente do templo? Não, ele é intendente do palácio. As escrituras, elas conversam com você, mas vocês têm que prestar atenção. Satanás não tinha nada com o templo, ele tinha com o palácio. O palácio real. Onde estavam os tronos? Aonde estão os tronos. E ali você viu que nós lemos lá. Salomão terminou de construir o templo e o palácio. Lembra? São dois lugares distintos. São dois lugares. O templo celestial e o palácio. O palácio está no Monte Sião, é acima. Vamos lá.
Versículo 15. Assim diz o mestre Yal dos exércitos. Vai procurar esse intendente, Sobda, intendente do palácio, e diz-lhe: que possuis aqui, que tens aqui para querer estalhar para ti um lugar, neste lugar um sepulcro? Quer dizer, ele está falando aqui linguagem sábia. Ele não queria morrer lá. Ele está falando assim, uma morada eterna. Entendeu? O que você está falando? Quando ele fala de sepulcro, não é o lugar que você põe um morto que fica ali eternamente? Então, o que você está querendo fazer aqui? Você está querendo viver aqui para sempre? Você está preparando uma casa nesse lugar alto? É aquela palavra que está dizendo lá em Isaías 14: subirei à mais alta nuvem e colocarei o meu trono lá e serei semelhante ao Altíssimo. É essa que está falando. É isso que está falando aqui, acima das estrelas. Por que acima das estrelas, irmão Anderson? Não quero que fale, eu estou perguntando, eu quero que ele fale. Não só. Por que acima das estrelas? Porque acima das estrelas está em alto, né? Não, irmão. Não, irmão. Criancinha não. Vai. Lembra aí. Ele é intendente do palácio. E aonde estão os filhos de Aush? Não, meu irmão. Aqui está falando, os filhos de Aush estão lá no templo. O palácio está acima do templo. Tem que levar a mente lá em cima. Tem que levar lá em cima. Ele está falando aqui das coisas celestiais lá em cima. A gente fez um link com Isaías 14, o rei de Babilônia. E ele fala assim: subirei à mais alta nuvem. Entendeu? E serei semelhante ao Altíssimo. Eu já falei que essa nuvem é ali onde está o trono. É os palácios de marfim, que está acima. Quando, eu já expliquei para os irmãos, Apocalipse 14, o anjo que sai do templo, ele grita, e eu já falei com os irmãos aqui, ele grita olhando para cima. Ele grita falando assim: lança a tua foice. Ele não olha para baixo, não. O templo está abaixo dos palácios de marfim. E ele fala para aquele que está sentado no trono, lá nos palácios de marfim: lança a tua foice, porque ele está na parte mais baixa. Por isso que fala: eu vou subir acima das estrelas, porque as estrelas estão aonde? No templo. O detalhe também é que se ele subir acima das estrelas, as estrelas vão ficar embaixo dos pés dele. Não é isso? Fica Ele calcar as estrelas com os pés. ele e as fica estrelas sob são o domínio. Os filhos. Dominando eles, né? Isso. E você viu aqui que a chamada de atenção aqui do rei, falando com o intendente: o que você está fazendo aqui? Você está construindo aqui o quê? Um sepulcro no alto? Ou seja, um lugar para sua morada eterna? É isso que ele está querendo dizer. Está entendendo? O que você está caçando aqui? Está construindo aqui um lugar eterno para você ficar? Entendimento. Isso pelo Espírito. Aí ele fala: ó, que possuis aqui, que tens aqui, que queres talhar para ti neste lugar um sepulcro? Pois ele talha para si um sepulcro no alto. No alto. Subirei a mais alta nuvem e colocarei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Viu? Aí ele fala: pois ele talha para si um sepulcro no alto e cava na rocha um sepulcro para si mesmo. Mas Ial te lançará para longe, ó homem. Sim, ele te apanhará e te fará rolar como uma bola. E fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Agora eu quero que você grifa aí: terreno espaçoso. Terreno espaçoso. Terreno espaçoso. Aqui a gente sabe que terreno espaçoso é esse, irmã Regiane? A terra. Esse terreno espaçoso é a terra. Isso aqui, irmãos, isso aqui é o finalmente. Quando Mical ali retornar com seu exército, vai lançar ele como uma bola.
em terreno espaçoso, para a terra. Isso aqui já aconteceu? Não. Isso vai acontecer. Ok? Então lembra, terreno espaçoso. Ele usa a linguagem de sábios. Terreno espaçoso está falando de terra. Vou te lançar sobre a terra. Falando ali que Satanás vai ser lançado sobre a terra. Por isso que faz um link com Apocalipse 12. Satanás foi lançado sobre a terra. Lembra disso? Houve guerra no céu. Micael, seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. Mas o dragão e seus anjos não conseguiu resistir. E caiu. Aonde? Na terra. Ok? Vamos lá. Até aqui está claro, irmãos? O que eu mandei grifar aqui em Isaías 22? Em terreno espaçoso. Em terreno espaçoso. Em terreno espaçoso. Agora nós podemos ir no Salmo 18. Salmo 18. Como eu falei com os irmãos, a profecia, ela fala das coisas, ela é uma única profecia. São mais de uma profecia? Não, é uma profecia e ela fala das coisas celestiais e fala das coisas terrenas. Fala das coisas celestiais e fala das coisas terrenas, ok? Então vamos lá, olha aqui. Essa parte aqui de cima, ela é uma escrita do teólogo, não faz parte. O versículo 1 é uma escrita do teólogo, não faz parte, tá? Ele começa na passagem que fala, eu te amo, ok? Eu te amo, Iau, minha força. Iau é minha rocha e minha fortaleza. Meu libertador é meu Iau. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e minha força salvadora. Minha cidade forte. Viu? Seja louvado, eu invoquei a Iau e fui salvo dos meus inimigos. Ó, presta atenção. Olha aqui. Isso aqui, Davi, ele passou por isso. Mas Davi, que eu já falei, Davi era um profeta. Ele era um profeta. Ele também estava falando da boca como boca de Iau. Ele é um profeta. O que o profeta fala? O profeta fala, pelo espírito de Iau, uma profecia. Uma revelação. Então ele fala, versículo 4. Seja louvado, eu invoquei Iau e fui salvo dos meus inimigos. Versículo 5. As ondas da morte. Ó, morte aqui, letra maiúscula. A morte está com letra maiúscula. Está referindo quem? Emanuel. Eu já expliquei para os irmãos que Emanuel é o anjo da morte. Ele é a morte que precisa, o último inimigo a ser vencido, a morte. Que é o momento que na volta, ali Micael, que ali recebeu o manto, que recebeu o nome, Yahshua, ele vem derrotar. E agora, presta atenção. Emanuel é mais poderoso que Micael. Ele é mais poderoso que Micael. Emanuel é mais poderoso que Micael. E ele, você vai ver o que eu estou falando. Ele é mais poderoso que Micael. A representação dele, ele, no seu poder, ele afronta Micael. Micael, qual é a força de Micael? É Iau nele. E a representação de Micael é Davi. Que ele era pequeno em estatura e ele nem armadura precisava para vencer o gigante. Entendeu? Então, a força de Davi estava em Iau. Ok? E uma representação disso é no momento que Micael vai pegar o corpo de marcha. E ele fala, Iau te repreende. É. Então ele viu que realmente não poderia
si contra ele, a não ser com o Yahweh. Exatamente, irmão. Exatamente. Olha só, ele fala assim, ó. As ondas da morte, olha aqui. As ondas da morte me envolviam. E ainda usa o termo onda, porque a gente já falou que ele é um rio. Um rio torrencial, um rio de tempestade. Água bravias, que forma a onda. Né? E ele aqui tá falando linguagem de sábio. As ondas da morte me envolviam. As torrentes, ó, de Belial me aterravam. Cercavam-me os laços do Sheol. Olha aqui. Isso aqui, irmãos, Davi profetizando daquilo que aconteceu lá em cima. Daquilo que aconteceu lá em cima. Vamos lá. Para aqui, marca. E vamos lá em Daniel 8. Daniel 8. Daniel 8. (1569). Daniel 8, versículo 9. Daniel 8, 9. Daniel 8, 9. Olha aqui. Para você ver que a gente está falando da mesma personagem. O anti-Machia, Emanuel. De um deles saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, quanto do oriente, como do país do esplendor. Ele ergueu-se até contra o exército dos céus, derrubando por terra parte do exército das estrelas e calcando aos pés. Chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo. O quê? O abolindo o sacrifício de Yahshua. Tá? E arrasando o lugar do seu santuário, o santuário que ele cuidava. Por isso que faz um link que nós lemos lá em Isaías 63, que está falando assim: por um pouco de tempo o teu povo santo herdou a herança, mas vieram os nossos inimigos e pisotearam o teu santuário. É esse link aqui. E é o link com o Salmo 18. Vamos voltar lá para o Salmo 18. Vamos voltar para o Salmo 18. Agora entendeu Ó, porque as estrelas é. os pés. Agora você vai entender. Versículo 6. Exatamente. Não. Ele sentou Versículo. no trono e as estrelas estão abaixo. Ó, 6. Não é não. Não? Não. É outra coisa. Versículo 6. Ali está falando do anti-Machia. E quando nós estamos falando, nós falamos de Satanás. Sim. Ele Satanás e o anti-Machia. Aqui nós temos dois personagens. Satanás querendo sentar, preparando um quê? Um trono no alto, e o anti-Machia querendo tomar posse do templo. Aqui embaixo. Aqui embaixo não, lá nos lugares celestiais. Essa é a revelação. A revelação é: ele tomou no céu. A gente achava que ia tomar aqui na terra. Por causa do tempo. Por causa do tempo celestial. Entendi. Por causa do tempo celestial. Calma, calma, é muito profundo mesmo. Nós estamos crescendo, vamos lá. Salmo 18, versículo 6. Olha só. Cercavam-me os laços do Sheol. Aqui faz um link com Isaías 14, que Satanás foi lançado no Sheol. Não foi? Lançado no Sheol. E a gente tem que lembrar ali que Mical, ele estava sendo rodeado para ser lançado no Sheol pelos seus inimigos. Aquele momento ali, irmãos, calma que a gente vai devagarzinho. Vamos continuar. Versículo 7. Na minha angústia invoquei Yahweh. Esquece Davi. Agora pensa no céu. Você vai pensar no céu.
daquilo que eu falei, por um pouco de tempo, teu povo santo herdou a herança. Os que são primogênitos se tornaram sumos sacerdotes no templo celestial. Na minha angústia invoquei Iau. Ao meu Iau lancei o meu grito. Olha aqui, o grito é os links. Aquele anjo que saiu do templo e gritou àquele que está sentado na nuvem. Lembra? Saiu do templo e gritou àquele que está sentado na nuvem, ok? Na minha angústia invoquei Iau. Ao meu Iau lancei o meu grito. Do seu templo ele ouviu minha voz. Meu grito achegou aos seus ouvidos. Quer dizer, do templo ele gritou. Não é que Iau estava no templo. É, do templo ele gritou. Do templo ele gritou. E a terra balançou e tremeu. As bases dos montes se abalaram. De suas narinas subiu uma fumaça, e de sua boca um fogo que devorava. Ele inclinou o céu e desceu, tendo aos pés uma nuvem escura. Cavalgou um querubim e voou, planando sobre as asas do vento. Das trevas ele fez seu véu, sua tenda de águas escuras e nuvens espessas. À sua frente um clarão inflamava, granizo e brasas de fogo. E Iau trovejou do céu. O Altíssimo fez ouvir sua voz. Atirou suas flechas e os dispersou. Expulsou-os, lançando seus raios. Então apareceu o leito do mar. As bases do mundo se descobriram. Por causa da tua ameaça, Iau, pelo vento soprando das tuas narinas. Do alto ele estende a mão e me toma. Olha aqui, estende a mão e me toma. Agora eu vou só falar o que estava acontecendo isso aqui. Mical estava dentro do templo. Conforme Daniel 8, que o pequeno chifre tomou posse de parte das estrelas no céu. A gente achava que ia ser aqui na terra. É no céu. É isso que é o tremendo do crescer. No céu. Aí sabe o que aconteceu? Eles eram o quê? Os sentinelas do templo. E eles partiram para o lado do antimachia, do Emanuel. Abriram e os inimigos entraram dentro do templo, pisoteando. Encontra Mical lá dentro, com roupa sacerdotal. Não era roupa de batalha. Não era roupa de batalha. Não era roupa de batalha. Era roupa sacerdotal. E ele, para não profanar o templo, guerreando lá dentro, que é um desrespeito, ele se deixa vencer. Você vai ver isso agora. Vamos continuar. Olha só. Versículo 19. Afrontaram-me no dia da minha derrota. Afrontaram-me no dia da minha derrota. Agora você marca aqui e volta em Daniel 8. Em Daniel 8, versículo 11. Daniel 8, versículo 11. E chegou até a exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Que isso? Ele afrontou, por isso que está falando no versículo 19. Afrontaram-me no dia da minha derrota, mas Iau foi apoio para mim. Presta atenção agora, versículo 20. Fez-me sair para lugar espaçoso. Iau tomou ele ali naquele momento e lançou ele na terra para ele nascer. Oi, irmã. Versículo 18. Versículo 18. Aqui, ó.
Isso, irmão. A irmã pegou, eu pulei. Vamos pegar o versículo 17 primeiro. Do alto, do alto. É isso. Que é aquilo que falei, o templo está aqui. Do alto, do alto ele estende a mão e me toma, tirando-me das águas torrenciais. Emanuel, viu? E ele fala: livra-me do inimigo poderoso, de adversários mais fortes do que eu. Mais fortes do que eu. Viu? Era mais forte do que ele. Viu? Me livrou de inimigos mais fortes do que eu. Por isso que a gente já fez aquela representação de Davi enfrentando gigantes. Mais forte que ele. Continua, versículo 19. Afrontaram-me no dia da minha derrota. Masial foi apoio para mim. Fez-me sair para lugar espaçoso, para a terra. Libertou-me porque ele me ama. Libertou-me porque ele me ama. Faz um link agora com Filadélfia. Apocalipse 3:7. Vamos lá. Apocalipse 3:7. Vamos lá. Apocalipse 3:7. Apocalipse 3:7. Olha só. Apocalipse 3:7. Apocalipse 3:9. Apocalipse 3:9. Forçarei os da sinagoga de Satanás que se afirmam. Olha aqui. Agora vocês vão entender por que fala sinagoga. Porque está dentro do templo. Nossa, é isso que eu falar agora. Tá vendo agora? Agora você entendeu. Por que está falando sinagoga de Satanás? Porque eles estão dentro do templo. Ele ali é o templo. Sinagoga de Satanás. Exato. Lá em cima se tornou sinagoga de Satanás. Agora a gente entende. Agora você está entendendo aqui, ó. Aí ele fala assim: forçarei os da sinagoga de Satanás que se afirmem Aldins, mas não são, pois mentem. Forçarei que venha prostrar-se a teus pés e reconheça que eu te amo. Que eu te amo. Faz um link com Daniel, Salmo 18, versículo 20. Vamos lá. Salmo 18, versículo 20. Fez-me sair para lugar espaçoso. Libertou-me, porque ele me ama. Porque ele me ama. Me fez sair para lugar espaçoso. Que eu falei assim, ó, vocês vão guardar aqui Isaías. Por quê? Porque Iau está preparando a vingança. Porque a palavra diz: porque minha é a vingança, diz Iau. A vingança é de Iau. Então, não faça vingança, deixa Iau fazer a vingança. Ele vai retribuir. E olha só, quando ele está pegando aqui, irmãos, olha, versículo 19: afrontaram-me no dia da minha derrota, mas Iau foi posto o apoio para mim. Me fez sair para lugar espaçoso. Naquele momento, irmão, naquele momento, Mical foi tomado ali pela mão e levado para nascer na terra. É o lugar espaçoso. Para que faz o link com Apocalipse e Filadélfia, que é o que ama, entendeu? E é a restauração que entra no quê? Vamos lá, Daniel 8 de novo. Daniel 8. Vamos lá. Daniel 8. Daniel 8, versículo 11. Vamos lá. Olha aqui. Daniel 8, versículo 11. Todos abriram? Daniel 8, 11. E chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. E o exército, sobre o sacrifício, ele pôs a iniquidade. E aqui fala: derrubou por terra a verdade. Derrubou por terra a verdade. É aquele momento que Mical, que era a verdade de Iau no céu, é lançado na terra. Lançado na terra.
E ali ele fala, e o Emanuel, porque aqui não está falando de Satanás, está falando do pequeno chifre. Porque o objetivo era esse, olha só, o objetivo, que Satanás fizesse o trono dele no palácio e o antimachia tomasse o santuário. Que Satanás tomasse o palácio de Ialcha, Ial filho, e tomasse de Mical o santuário. Está entendendo? O ataque foi simultâneo. O ataque foi simultâneo. Qual foi a vantagem dele? A vantagem dele foi que Ialcha, que é Ial filho, estava na luz inacessível. O pai poupou ele. Por isso que ele fala, assenta à minha direita até que eu tenha posto teus inimigos debaixo dos teus pés. Porque Pai Supremo sabia que eles iam afrontar Ialcha, que é Ial filho. Entendeu? Então, quando nós estamos vendo aqui, ele tomou, Satanás já tinha tomado um terço no céu, e o terço ali, aqueles, foi tomado também no céu, o antimachia. Não foi aqui na terra. Não vai ser aqui na terra. É muito forte e é muito devagar que nós temos que ir. É muito devagar. Por isso que está falando dos lugares celestiais. Por um pouco de tempo o teu povo santo herdou a herança, mas vieram os nossos inimigos e pisotearam. E eu vou te falar o que o pai me falou. Dentre aquele exército sentinela que estava guardando o templo, daqueles que foram para o lado do Emanuel, ali eles abriram para que Emanuel, com aquela corja, entrasse dentro do santuário. Por quê? Porque eles tomaram posição do lado do Emanuel para se cumprir Daniel 8, que está falando assim, ele tomou parte do exército, ele afrontou o príncipe do exército e tomou posse parte das estrelas e do exército, calcando aos pés, quer dizer, tomou posse deles. Lembrando, Lúcifer tomou um terço e o outro, a parte, Emanuel tomou também lá no céu. Não é aqui na terra igual a gente pensava. É lá em cima. Tomou lá em cima. Já tomou. Entendeu? Vocês estão entendendo, irmãos? Isso que eu estou falando aqui, ó. O pai foi dando devagarzinho. Por quê? Porque era muito forte o alimento. É muito forte. E aqui, quando ele fala lugar espaçoso, ele me tirou com a sua mão e me levou a um lugar espaçoso. E no final, ele faz o que é vingança. Quando Mical sobe com seu exército, ele vai fazer agora a mesma coisa. Vai lançar Satanás e seus anjos em lugar espaçoso na terra. Na terra, irmão. Na terra. Depois vai lançar no Sheol, porque essa era a vontade deles. Eles iam lançar a mão em Mical e lançar no Sheol. Por isso que está no versículo 6. Cercaram-me os laços do Sheol. Eles queriam, as ciladas da morte me aguardavam. Eles queriam lançar Mical no Sheol. Só que Ial, quando ele fez o quê? Ele invocou. Ele gritou, invocando a Ial. Ial veio ao seu socorro. E Ial fez o que? Ele o arrebatou. Agora, Ial levou ele para a luz inacessível? Não podia fazer isso. Mas livrou ele levando para a terra. Levou para a terra. Aí que está. Agora, a ascensão vai ser da mesma forma. Quando Mical invocar, Ial vai falar do alto céu. É o meu povo. E vai tomar eles de volta. Vocês estão entendendo, irmãos? É forte. E você vê as duas conexões. Isso aqui, irmão, só pode ser feito pelo Espírito e
nos cadeados abertos. Por que você acha que essa Bíblia, e eu falo assim, o início do ministério do irmão Romilson, que é o mensageiro de Sardes, ele inclusive que nos direcionou essa Bíblia. Ele não direcionou à toa, pelo Espírito, tanto que você fala que isso diz que ele tem o 7 espíritos ao anjo. O início do ministério do irmão foi cheio do Espírito. Até que, como aconteceu com Saul, o Espírito deixou ele quando se tornou arrogante e desobediente, fazendo aquilo que Yahweh não mandou ele fazer. Assim também aconteceu com Saul. Aqui, irmãos, foi o momento do livramento no céu. O livramento no céu. Agora, esse mesmo salmo, ele continua a história, mostrando a vitória também daqueles que vão ascender. Vamos continuar? Irmão, só antes aí, comentando aqui, o Pai Nosso lá de Mateus, que também fala que não tem Lucas. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. É verdade. Ele quer fazer a vitória que a vitória que ele teve no céu, fazer na terra. Seja feita a tua vontade assim na terra, como aconteceu no céu. Entenderam? Porque lá eles foram vitoriosos. Lançaram a verdade para a terra. E ali você lê em Daniel 8, e teve êxito naquilo que empreendeu. Aí, irmãos, quando você pega agora os salmos aqui, agora você vai ver aqui, ó. Continuando. Vamos começar pelo 19 de novo. Afrontaram-me no dia da minha derrota. Por quê? Porque ele não lutou. Para não profanar o templo, ele não lutou. Ele preferiu se entregar ali, perder, mas ele invocou Yahweh. Por quê? Porque ele foi traído, irmãos. Vocês têm que entender isso. O exército que estava com ele traiu ele. Porque o exército estava guardando o santuário. E ali, quando fala, ele calcou com parte do exército ali, ele chegou com aquela corja dele, e ele pegou e já estava tudo combinado. A escolta que estava guardando o templo abriu e ele entrou com a sua corja. Ele traiu a confiança. Mical foi traído por parte do seu exército. Houve uma facilitação aí, sabe? Ali foi traído mesmo. E é por isso que Papai Yahshua, você percebe ali que aquele traidor levou a sinagoga até o Papai Yahshua. Viu ali? A sinagoga ali foi até o Papai Yahshua. É uma representação também lá de cima. Quando entrou, entendeu? Entrou por causa de traidores. Por causa de traidores. É por isso que aquele salmo fala assim, que se Yahweh não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. É verdade, irmão. Exatamente isso. Eu precisava dessa palavra. Porque era a palavra que eu precisava, que os sentinelas falharam. Eu falei com o papai assim, pai, eu só preciso saber qual é a palavra dos sentinelas para encaixar aqui. É essa. Por quê? Você tem que lembrar que o Isaías 22 foi vontade de Yahweh tirar o prego. Aquilo que aconteceu foi conforme a vontade de Yahweh. Porque Isaías 22 fala, Yahweh tirou o prego e fez ele cair. E com ele, a sua prole e a sua descendência. Foi vontade de Yahweh. Mas Yahweh deu para ele o quê? O livramento. Para quê? Porque o final, a vingança, vai acontecer. Viu? Por isso que Yahshua foi poupado. Por quê? Porque ele não foi poupado aqui na terra para ser poupado no céu.
Mical foi poupado aqui na terra porque ele não foi poupado no céu. Você está entendendo? Papai Alcha foi poupado no céu, mas não foi poupado aqui na terra. Mical é poupado na terra porque ele não foi poupado no céu. Ficou sozinho ali diante dos inimigos mais fortes do que ele. Viu? Está entendendo? Isso é muito profundo. Quando ele é traído, então, significa que o exército que estava do lado de Satanás era maior do que o dele, mais forte, né? Pelo fato de ele ter sido traído. Então a maioria passou pelo lado de Você vê que Satanás, passou para o lado, passou para o lado e ali você vê que Satanás ele já tinha conseguido enfraquecer o exército de Mical quando parte dos filhos de Alcha seguiram Lúcifer. Depois aí foi para o abismo. Aí a parte que permaneceu fiel, agora no final dos tempos ali, passa para o lado do Emanuel no céu. Aí o que acontece? Aí com isso o exército ficou poucos fiéis e ali, por isso que não é só o prego que caiu, o prego e todos que apoiavam no prego caiu com ele. Entenderam? Isso aqui mostrando, irmãos, que Mical diante dos próprios inimigos, como o próprio Emanuel, ele era menor em poder, mas a força dele é a força de Ial. E é por isso que agora vocês vão entender. Presta atenção. Daniel 7, o ancião, ele está ali. Aí vem aquele filho do homem na nuvem e outorga o poder para Mical, para que Mical vença a morte, o antimachia, que é mais forte do que ele recebeu o poder daquele anjo forte, o Todo-Poderoso. Lembra? Por isso que ele recebe a outorga. E aí ele vence o último inimigo, a morte, e depois ele devolve o poder para o seu pai. Porque ele era mais fraco e ele precisava do poder do pai dele para vencer o Emanuel na volta aqui. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Por isso que Daniel 7, aquele entrega para ele o poder, a força, o reino, entendeu? Depois que ele conquista e vence o último inimigo e lança no abismo, lança no lago de fogo, aí ele devolve para papai o poder que foi dado para ele poder vencer os inimigos do papai. Entenderam? Aí, vamos continuar aqui só para a gente concluir, irmãos. Já temos 1h12. Então vamos lá. Salmo 18, 19. Afrontaram no dia da minha derrota, mas Ial foi apoio para mim. Fez-me sair para lugar espaçoso. Libertou-me, porque ele me ama. Ial me trata segundo a minha justiça. Vamos de novo aqui, irmãos. Versículo 32. Pois fora Ial, quem é Ial? E quem é rochedo a não ser o nosso Ial? Ele é Ial que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho, iguala meus pés aos da corças e me sustenta em pé nas alturas. Instrui minhas mãos para a guerra. Aqui é o retorno. Ele está falando assim, ele me dá os pés como os da corça. A corça, ele anda, ele sobe a montanha nos lugares altos sem tropeçar, sem cair. Então ele está falando, ele me dá os pés para eu voltar a subir para os lugares altos. E sustenta nas alturas. E me sustenta em pé nas alturas. Instrui minhas mãos para a guerra, olha a guerra aí. E meu braço a tender o arco de bronze. Tu me darás teu escudo, Salvador. Tu me darás o teu escudo. Faz um link com Efésios 6. Ao invés da armadura de Saul, é a armadura de Ial.
Continuando. Alargo os meus passos, meus tornozelos não se torcem. Persigo, olha aqui, persigo meus inimigos e os alcanço. Não volto atrás sem tê-los consumido. Eu os massacro e não podem levantar-se. Eles caem debaixo dos meus pés. Viu aqui? Faz um link com Apocalipse, a sinagoga de Satanás, que eu vou colocar debaixo dos seus pés, que se prostrem a você. Lembra disso? Aí ele continua, versículo 40. Tu me cinges de força para a guerra e curvas sob mim os meus agressores. Entrega-me a nuca dos meus inimigos e eu extermino os que me odeiam. Eles gritam, ó, agora eles estão querendo invocar. Agora eles querendo invocar Ial, ó. Eles gritam e não há quem os salve. Gritam a Ial. Eles gritam a Ial, mas ele não responde. Viu ali os inimigos agora lá invocando Ial para vir em socorro deles? Ial não os responde. Eu os reduzo como a poeira no vento e os piso como ao barro das ruas. Tu me livras das querelas. Querelas são acusações do meu povo. E me colocas como chefe das nações. Olha aqui. E me coloca como chefe das nações. Apocalipse 19. Sim. Um povo que eu não conheci, põe-me a meu serviço. Os filhos de estrangeiros submetem a mim. Dão-me ouvidos e me obedecem. Os filhos estrangeiros se enfraquecem e saem tremendo de suas fortalezas. Viva Ial! Bendito seja o meu rochedo. Seja exaltado o meu Ial Salvador. O Ial que me concede as vinganças. Olha aí, agora é as vinganças, porque eles fizeram isso com ele e agora ele está vingando por Ial. Por isso que está falando no versículo 48. O Ial que me concede as vinganças e submete os povos a mim, livrando-me dos inimigos furiosos. Tu me exaltas sobre os meus agressores e me libertas do homem violento. Por isso eu te louvo entre as nações. Ial, eu toco e toco em honra do teu nome. Olha aí. Eu toco em honra ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. Que rei é esse? Ial filho. Ial filho. Quem é esse rei da glória? Ial forte e valente. Ial filho. Então ele dá grandes vitórias ao seu rei. Ial forte e valente. E age pelo seu ungido, ó, e age através do seu ungido com amor por Davi, por amor a Davi e a sua descendência para sempre. É a representação ali de Mical e a sua descendência. Viram? Linkando com Apocalipse 14. E aí, irmãos, essa sim, a gente tem a mensagem, essa mensagem, ela se prolonga. Eu queria mostrar mais um link para os irmãos, só para você falar assim, não, esse link aí é aleatório. Eu vou mostrar para você um detalhe maravilhoso. O pai também fez eu ler. Você viu ali, lugar espaçoso daqui, usando agora a vingança. Por quê? Agora ele lança Satanás para o lugar espaçoso. E depois, olha só, depois que Ial, filho, dá a ele o poder, aí ele vem guerrear contra Emanuel. Sim. Tá vendo? Mas com o dragão, ele nem precisou. Viu? Agora ele traspassa. Exatamente. Exatamente. Que o 36 fala assim, a tua destra me sustém. Então, a destra, aqui está falando de Yalcha, que agora é Ial forte. Isso. Então, o Ial forte é que dá força a ele para vencer os inimigos. Isso. Porque Yalcha não é mais Yalcha, é Ial. É Ial. Então, pela força de Ial, ele vence os seus inimigos. Isso. Né?
E ao forte e valente. Ele disse, a sua destra me sustém. Exato, irmão. Exatamente. E quando fala o Salvador... Ó, eu queria que vocês pegassem, olha para você ver, Isaías 63, 18 e 19. Isaías 63, 18 e 19, olha só. Isaías e Lucas 18, você vê que ali, depois nós vamos lá em Lucas 18. Ó, Isaías 63, 18. Por que o irmão está falando aqui? O irmão está falando, por quê? Porque é o Salmo 18 com Lucas 18. Por quê? Quando ali ele vai fazer justiça àqueles que clamam a ele dia e noite. Quando está falando clama a ele, invocam. A tradução ali não pôs, mas o clamar ali não é clamar, é invocar. Os que invocam a ele dia e noite. Aí, olha só, Isaías 63, 18. Isaías 63, 18. Presta atenção, irmãos, olha só que lindo. Isaías 63, 18. Ó, Isaías 63, 18. Diz assim, ó. Presta atenção. Isaías 63, 18, 19. Ó, vamos pegar aqui um pouquinho antes. Deixa eu ver. Peraí. Deixa eu ver se é esse. Por um pouco de tempo. Aqui, ó. Então vamos lá. A gente vai pegar o 19, lembrando que o 19 ele pula aqui, ó. Tá? Então fala assim, ó. Por pouco tempo teu povo santo possuiu sua herança. Então nossos inimigos pisaram o teu santuário. Há muito que somos um povo no qual não exerce o teu domínio, sobre o qual não se invoca teu nome. Tomara fendesse, olha aqui, tomara fendesse o céu e descesses. Ó, diante de tua face os montes se abalariam. Presta atenção. Diante de tua face os montes se abalariam. Agora vamos de novo no Salmo 18. Marca isso aqui. Marca isso aqui. O Salmo 18. Salmo 18, versículo 8. Hã? 8. Versículo 8? Isso. Aqui, exatamente. Olha aqui, ó. Versículo 8. Salmo 18, 8. E a terra balançou e tremeu, e as bases dos montes se abalaram. Se abalaram. Olha aqui. A terra balançou e tremeu, e as bases dos montes se abalaram. Agora você volta lá em Isaías 63, 19. Diz assim: tomara fendesse os céus e descesses. Diante de tua face, os montes se abalariam. Tá vendo? Se abalariam. Por quê? Porque ele desceu. Olha onde que ele fala que ele desceu. Quer ver, ó? Versículo 10. Ó, versículo 10. Versículo 10. Ele inclinou o céu e desceu. Viu aqui? Ele inclinou o céu e desceu. E ao quem? E ao Filho. Ele inclinou o céu, ele inclinou o céu e desceu. Faz um link aqui com Isaías 63. Tomara fendesse o céu e descesses. Diante da tua face, os montes se abalariam. Tá vendo o link aqui? É o link perfeito. Perfeito. É o link perfeito para mostrar que isso aqui é a chave daquele cadeado. Esse texto, ele está referindo a isso, e o Salmo 18 está referindo àquele momento que nós perdemos a posse do santuário. Aquele momento que nós perdemos a posse do santuário, mas nós invocamos. E quando nós invocamos, Iau desceu, fendeu os montes. Qual o monte? O Monte Sião. Ele fendeu o Monte Sião. E ele faz o link com o quê? A vinda. A vinda, em Zacarias fala, quando Iau pisar
o Monte das Oliveiras, o monte vai se fender em dois, que faz a conexão. Por quê? Aquele ali vai ser o momento de destruição do antimachia. Tremendo. Viu? Viu? É muito forte. Tem que ouvir 10. É forte demais. Igual eu falo assim com vocês. Quando você está compreendendo, irmãos, quando você está seguindo o ensinamento do papai, o papai está ensinando dia a dia. E ele é igual um jardim da infância, que ele foi ensinando, preparando, nos ensinando como é que é A, como é que é B, como é que é C, como é que é D, devagarzinho, com paciência. Para agora, todo aquele conhecimento que nós adquirimos anteriormente para servir agora, para você entender algo muito superior. Vocês estão entendendo? Sim. E isso aqui, irmãos, o pai tudo falou comigo a partir do irmão Bruno, trouxe na live o Salmo 18. O irmão trouxe a palavra ali, o Salmo 18. O irmão falou poucas palavras que foram tão fortes para mim. Depois eu tive que até ligar para o irmão. Eu falei assim, irmão, você leu ali que essa parte que fala assim, ele me livrou, me lançando para um lugar, me levando para um lugar espaçoso. Você fez a conexão com Isaías 22? Ele falou, irmão, não prestei atenção. Olha o pai falando. Né? Então, essa, irmãos, Oh, que tremendo. Essa palavra, igual fala assim com vocês. Agora a gente vai ruminar mais em cima dela, mas eu queria que o irmão entendesse o seguinte. Você viu que a gente achava que um terço ia atrás dele na terra? Não, irmão. Já foi lá em cima. Viu? Já foi lá em cima. Agora, como que eles, se eles dessem também, para também receber a marca, aí eu não sei ainda. O pai vai ter que nos dar um entendimento. Vai ter não, ele vai nos dar. Ele não é obrigado a nada. Tudo faz pelo amor e pela compaixão a nós, né? Então, nessa situação, que aí a gente precisou entender que foi o tempo celestial, por isso que pisoteou o tempo celestial, e aqueles sentinelas, irmão, que não se confia em sentinelas, mas é Mial que guarda a cidade, porque aquela cidade ali, ela foi o quê? Ela foi invadida. Ela foi invadida ali, entendeu? E os sentinelas que estavam ali para poder fazer a guarda, eles traíram a confiança e levaram os nossos inimigos até, como fizeram ali a representação de Judas, que levou a sinagoga até Ialcha, lá no Monte das Oliveiras. Falar, é ele, aqui ó, trouxe até ele. E ali o que ele fez? Ele teve que se entregar. É uma representação também lá em cima de Mical, que também se entregou naquele momento, porque ele não ia lutar onde? No templo. Ele sabia que isso Mical sabia que isso ia acontecer, né? Não, ele sabia que ele ia cair, ele ia vir, mas ele não sabia como. Aí ele foi. Sabia que ia ser madeirado, né? Hã? Assim como Mical sabia que ia ser madeirado. Sabia que ia ser, mas como os detalhes ele não sabia. Entendeu? Você lembra quando Mardoqueu foi exaltado pelo rei Assuero? Uhum. Foi exatamente por esse motivo, porque Mardoqueu, ele percebeu que os guardas, que eram os sentinelas, estavam tramando contra o rei. É mesmo, e ele irmão. vai e delata isso ao rei. É mesmo. E o rei fala para ele assim, a quem? O que o rei deve fazer? Né? O que o rei tem que fazer? A quem ele deve honrar? Então ele vai fazer dessa e dessa e dessa É maneira. mesmo, Ele foi irmão. exaltado por isso, É né? mesmo, irmão. Olha aqui. Vocês viram? É exatamente isso. Os sentinelas, eles tramavam contra o rei. E ali você vê que ele traz para o rei essa informação. Olha para você. Agora, irmãos, igual eu falo assim com vocês, é muito forte. Muito tremendo, né? É muito tremendo, irmão. É muito tremendo isso. E isso que nós estamos experimentando a cada dia, do derramar de uma forma tão transbordante do Espírito,
sabe? Estão transbordando o Espírito e todas as conexões, nós somos conduzidos pelo Espírito. Igual você viu esse aqui dos montes se abalar, porque quando ele descer, aquele momento ali que Yalcha, que é Ial filho, desceu ali para poder tomar Mical e levar ele para onde? Para um lugar espaçoso, para ele nascer nessa terra, e também com aqueles que foram conduzidos para deixar o templo desolado. Nossa. Aí você entende que o antimachia tomou posse do templo. Sim. E Satanás, o dragão, Lúcifer, tomou posse do palácio real. Um sinal grande aqui na terra é que lá no Monte Sião, em Israel, quem está lá? Você entenderam o que está falando? A cúpula, a mesquita muçulmana. Viu? Que tomou posse do templo. Viu aqui, irmãos? Olha aqui, irmão Natanael, você entendeu? A mesquita tomou posse do templo aqui na terra. Tá lá. É tremendo demais. E aqui, e aí, irmã, quando você citou ali em Mateus, que fala assim na terra como no céu. Por quê? Porque no céu aconteceu o tomar posse do palácio de marfim e do templo celestial. Quem tomou posse do palácio de marfim? Satanás. E o antimachia tomou posse do templo. Lá em Israel, viu? Até mesmo os judeus que querem entrar lá, eles não permitem. É verdade. Eles combinaram uma coisa e eles não cumprem. Tomar aquele lugar ali, mas eles não deixam. E eles não cumprem. Eles não deixam. É verdade. É verdade. Foi fazer acordo, né? Fizeram acordo com as trevas. O irmão Bruno quer falar alguma coisa, vamos ver. Eu queria dar um testemunho sobre o Salmos 18. Que domingo eu lembrei dele porque sexta-feira passei uma luta em casa, familiar. Aí, quinta-feira que eu passei, aí sexta-feira eu fui trabalhar. E nisso uma moça, o nome dela é até Manuela, no serviço, se levantou de uma tal maneira contra mim. E naquilo eu saí de perto dela, comecei a conversar com o papai, invocar. E nisso, quando eu voltei perto dela, olhei para dentro do olho dela e invoquei o nome do papai. Logo depois eu fiquei sabendo que ela tinha pedido para sair porque ela tinha casado uns dias para trás. Ela ficou 7 dias, acho que foi 7 dias, em questão, comemorando o casamento. E nisso, ela achou que ia haver um acordo e não houve. Ela teve que prestar conta desses 7 dias. Aí ela achou injusto, pediu para sair da empresa. Aí eu lembrei desse salmo na hora, domingo. Lembrei domingo desse salmo. Foi tremendo porque eu vi como se foi um sinal. O nome dela é Manuela. E ela se levantava sempre contra mim. Terrível, sempre. Sempre. O nome da mulher Manuela, o nome do companheiro dele é Miguel. Terrível. Ela chega até assustador. Verdade, né? Que ela não quis prestar conta. Viu o que ele tá falando? Que ela não quis prestar conta. A Emanuela não quis prestar conta. Então, amados irmãos, eu falo assim com os irmãos. Nós vamos encerrar aqui a gravação. Gratidão, irmão, papai. Aqui, um detalhe aqui, ó. Eu peguei aqui Jeremias 24, questão que foi feito lá em cima, né? Esses 2 textos, né? Tomado lá em cima, é a questão dos figos mesmo, aqui, ó. Jeremias 24, Ial me fez ver 2 cestos de figos colocados diante do templo de Ial.
Já foi colocado diante do templo, os dois sejos de filhos já foi separados. Né? Já separados. Muito bons. E os ruins. A irmã Débora, tadinha, ela tava com o dedinho lá levantado, tempão, vai lá, irmã. Em Hebreus 12, Hebreus capítulo 12, versículo 26. Versículo 26. Ele cuja voz um dia abalou a terra, agora proclama: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Aí faz um link, né, irmã? De ele abalou quando ele desceu, né? Lá, você vê que papai falando ali, ele não aceita injustiça, irmã. Verdade. Viu ali que ele está falando assim, ao fiel, ele responde com fidelidade, né? É muito forte isso. Continuar, irmã? 27. As palavras ainda uma vez anunciam o desaparecimento de tudo que participa da instabilidade do mundo criado, a fim que subsista o que é inabalável. Visto que recebemos um reino inabalável, guardemos bem esta graça. Por ela servamos a Yahweh de modo que lhe seja agradável, com submissão e temor, pois o nosso Yahweh é um fogo abrasador. Aí mostra também o fogo abrasador lá em Salmo 18, né? Vamos abrir lá o Salmo 18? 46 também. Olha só, em Salmo 18... Os filhos dos estrangeiros servirão a ele. Servirão. Submissão. É verdade, irmã. O Salmo 18 fala assim, olha, aqui ó, versículo 9, Salmo 18, versículo 9, de suas narinas subiu uma fumaça, e de sua boca um fogo que devorava. Viu o fogo ali de Hebreus? Tudo é o link, viu? Tudo é a conexão. A palavra, você acha que é um poema só? Não, ali tem chave e cadeado. Ele vai fazendo as conexões e vai abrindo o entendimento agora no final dos tempos. Porque isso não era para ser descoberto antes, isso não era para ser aberto antes, né? Tinha que esperar chegar o quê? O mensageiro, né? De Filadélfia que ia abrir esse aqui. E isso o papai nos alegra, né? Nos alegra porque, igual eu falo com os irmãos, porque nós estamos pequenininho aqui, você acha, não é aqui não, tem que ser lá em Israel. Não. Por quê? Porque é no pequenininho assim que Yahweh se agradou. Quando você vê, quando Davi foi levantado, ele estava onde? Ele estava ali longe, cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Cuidando das poucas ovelhas do seu pai. E era ali num lugar isolado. Né? Era no lugar isolado, cuidando das poucas ovelhas. E ali ele foi levantado. Ele foi levantado... Foi levantado para guerrear. E ele teve uma longa, árdua, até o momento que realmente ele venceu os inimigos, né, irmãos? Mas o pai deu uma vitória completa ali para ele, né? Então, nós vamos nos alegrando aqui. Vamos encerrar esse áudio. Todos que ficaram felizes, vamos falar bem alto. Gratidão, papai. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha.